Bom, semana passada a gente teve café da manhã, então não tivemos nossa aula, mas na outra semana a gente leu do 15, versículo 1 ao 21. Então hoje a gente vai ler do 22 até o 27. Então amém, meus irmãos. Vamos orar? Agradecer a Deus por tantas bênçãos, né? Pai querido, obrigado, Senhor. Nós só temos a te agradecer por tanta misericórdia, tanta graça. E nos encontramos aqui, Senhor, nessa manhã de domingo, com esse clima agradável, com rostos, ó Pai, familiares e tão acolhedores, abraços, Senhor, que nos confortam a alma. Obrigado, Senhor, pela volta, Senhor, da irmã Maria Cristina aqui conosco. Deus, e como é bom, Senhor, fazer parte, ó Deus, do Teu povo. Como é bom, Senhor, nos percebermos, ó Deus, parte de um movimento das Tuas mãos, Senhor. Deus querido, que nós possamos nesse momento, Senhor, sermos cativados pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa tocar o nosso coração do mais profundo, Senhor, e resgatar, Senhor Deus, a nossa vida para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos... Tem o sem fio? Tem, né? Porque a gente podia fazer a leitura... Bom, eu vou fazer a leitura, mas é legal ter o sem fio, que até ele ficando pronto ali, para todo mundo participar, né? Então, vamos lá. Êxodo 15, versículo 22 ao 27. O título aqui é As águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém. Então, a gente viu com a pastora Cíntia na semana retrasada que o povo passou o Mar Vermelho e louvou, né? Foi muito bonito refletir sobre isso, porque o louvor em comunidade, ele tem muito a ver com aquilo que o Hugo tinha falado antes, né? Primeiro vem o batismo, né? Mostrando eles como... fazendo com que eles se vejam como povo, mas depois do batismo vem o louvor, que é uma oração, sabe, em concordância, uma formação do povo em si, um corpo, né? Então, é muito bom a gente pensar que existe um processo, né, na nossa caminhada de libertação. A gente viu nos anteriores, né, nos capítulos anteriores, Deus libertando o povo de diversos deuses, né? E aí tem uma coisa muito interessante assim da gente olhar nessa perspectiva, porque foi uma libertação física, né? Deus libertou o povo fisicamente. E a libertação
da mente, a libertação espiritual, ela vai agora começar a acontecer paulatinamente e é tão demorada, tão trabalhosa, que a gente vai acompanhar o restante de Êxodo isso. E hoje, até hoje. E esse é um exemplo muito, muito legal, esse texto de hoje, das águas de Mara, para a gente entender como que Deus trabalha conosco nessa transformação interior, né? Então, a ideia é isso, a gente pensar nessas duas libertações, a física e a interna, que eu vou chamar de espiritual, porque esse espiritual ele tem uma tradução que não é só no sentido mágico, sabe? No sentido de espírito mesmo, como a gente entende de maneira comum, né? Mas tem a ver com a maneira de ser, né? Como você fala assim, o fulaninho tem um espírito alegre, né? Então a maneira dele de ser alegre, eu estou com o espírito abatido, né? Então a Bíblia traz muito o espírito nessa perspectiva também. Então essa libertação espiritual, essa libertação do nosso ser, né? Não só mais por questões circunstanciais, mas de algo que nos move, né? É o que a gente vai ver, essas duas então. E aí, para pensar primeiro, fazer um rápido recorte. Irmão, obrigado. Fazer um rápido recorte sobre essa libertação física, a gente vê que tem pelo menos 4 aspectos de libertação ali. Porque Deus manda que Moisés fale com o faraó para que deixe o povo sair para o adorar lá longe, né? E aí, enfim, já vou falar, mas depois a gente vai ver com mais cuidado. A gente vai voltar para ver lá Êxodo 3, 18, 5, versículo 3, capítulo 8, versículo 27, que era bem específico. Deixe o meu povo sair, caminho de 3 dias para me adorar. E isso aí gera um negócio assim na cabeça, né? Como assim 3 dias? Por que isso, né? Mas a gente vai vendo isso fazer sentido quando, por exemplo, o faraó não deixa eles saírem. A primeira coisa que o faraó fala é: beleza, vocês podem adorar, mas vocês não vão sair daqui, né? Vocês vão adorar aqui. E isso faz a gente pensar muita coisa, né? Porque eu não sei vocês, mas a minha tentação para não orar é sempre muito grande. Existe a diferença da gente vigiar e da gente orar, né? E a gente está no dia a dia, onde a gente tem que estar vigiando. Essa é uma oração constante, nossa. Mas o se retirar para adorar, o se retirar para falar com o Senhor, é algo muito necessário. E a gente vê o faraó querendo que eles fiquem ali só nessa oração, sabe? Do vigiar. Vai, você quer adorar? Adora. Mas não sai daqui, não. Eu quero ter você aqui, né? Presinho aqui comigo, nas suas atribuições, sabe? Nas suas coisas. Porque esse negócio de você se desligar e pensar nas coisas do alto não vai fazer bem para a sua escravidão. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Moisés continua insistindo, ele fala: tá bom, vocês vão, mas vocês não vão longe. Fiquem perto. E Deus tinha falado caminho de 3 dias. Isso não é perto. E por que será esse 3 dias, né? Tem uma coisa aí. E ele fala: você vai ficar aqui. E aí, Deus fala: não é assim que eu quero. Então você vai, vamos trazer isso sempre para a nossa vida, né? Eu vou parar aqui, Deus, mas eu vou só uns minutinhos aqui, né? Daqui a pouco eu volto ali e tal. E Deus fala: não, eu quero o caminho de 3 dias, eu quero um tempo, eu quero um amadurecimento, eu quero um desligamento. E aí a gente vai lá para Jesus, né? Falando lá para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com aquele que nos reconhece, que ele nos recompensará. Então, esse desligar, né? Esse cortar. E a gente vai ver em vários outros textos a expressão de santidade, que muitas vezes é entendida errada,
ela tem a ver com isso. Santidade é separar. Então, a gente ter essa habilidade de nos separar de tudo para termos um relacionamento com Deus, para nos encontrarmos com o Senhor. E isso não significa monastério, porque a igreja entendeu isso errado durante um tempo. Eles acharam que se eles se retirassem para os lugares distantes e vivessem lá constantemente esse lugar, eles teriam o que Deus quer, a santidade. Só que o caminho de 3 dias, ele mostra um processo. Ele mostra uma retirada consciente para um objetivo, né? Então, eles foram retirados do deserto, eles deveriam caminhar 3 dias para adorar. E adorar tem um aspecto muito específico, que é diferente do louvor que a gente leu no nosso último, com a pastora Cíntia aqui. É diferente do louvor. Eles precisavam adorar, primeiro, após o batismo, né, com a concepção de povo. Eles precisavam adorar com tudo que eles tinham. Havia o sacrifício, né, de oferecer ali um animal, né, pelo perdão, pelo agradecimento a Deus. E em família. E esse foi o terceiro pedido, né, do faraó. Ele falou, tá bom, vai. Só que você vai deixar aqui as mulheres e os filhos. Esse é doído, né, gente? Vocês pensam já na realidade, como é? Eu estou servindo a Deus, mas isso a casa. O faraó, ele quer que a gente faça isso, ele quer que a gente vá, mas que a gente deixe a família. É importante, Deus, que eu estou aqui, mas... Então o Senhor diz, não, eu quero vocês comigo. Se você tem a sua família, imagina, gente, é muito possível que tinham mulheres, filhos, ou até os próprios homens, né, que, não, eu quero ficar aqui. E aí as outras famílias, não, mas a gente tem que ir, vai ser melhor, Deus vai nos libertar. Então essa luta entre eles, com certeza, existia, né? Então esse pedido de Faraó também não é aceito por Deus. E o quarto e último, né, antes de fato libertar, isso falando da libertação física, né? Ele fala assim, tá bom, vocês podem ir adorar, vocês podem adorar longe, vocês podem levar seus filhos, filhas e esposas, mas vocês têm que deixar as coisas de vocês aqui. Sabe? E aí a gente começa a pensar já, encaminhando para essa libertação espiritual. A gente começa a criar uma divisão entre sagrado e profano, né? Então, coisas em que eu faço, sei lá, vou assistir televisão, ou vou para a academia, ou vou para o meu trabalho, são coisas materiais. Mas aí quando eu vou para a igreja, é espiritual, sabe? Deus fala, não, eu não quero que ele deixe as coisas. Eu quero que eles levem tudo. Porque o caminho de 3 dias, o processo e a adoração, eles vão fazer com tudo que eles são e com tudo que eles têm. E aí a gente começa a pensar que a libertação física é também deixar que essa ideia de sacro e profano não exista, mas que tudo que eu tenho e sou é para adorar ao Senhor. Se não está sendo, eu vou renovar a minha mente, né, como lá em Romanos 12, para que passe a ser. Sabe, a gente vê os missionários aqui falando, né, essa concepção de vou comprar um carro novo, né? A ideia de comprar um carro novo é para quê? A gente tem uma lista de opções, né, meus amigos verem, né, que eu tenho um carro legal, para usufruir o luxo, ou para servir melhor ao Senhor, por causa disso, que eu preciso para aquilo, para levar isso, para fazer aquilo, né? Então a gente começa a perceber que a libertação, ela pressupõe uma mudança de utilidade das coisas também, né? Para que eu tenho o que eu tenho? Às vezes eu nem preciso, talvez, ter, né?
E se eu tenho, isso vai servir nesse meu processo para eu caminhar os 3 dias e adorar o Senhor? Então, esse primeiro momento aparentemente termina na travessia do Mar Vermelho, né? Então o povo atravessa o Mar Vermelho, liberto, né? Enfim, o faraó, né, totalmente moído pela morte do seu primogênito, manda que eles saiam, e eles saem. E nessa saída, eles são batizados na água e no fogo, como o Hugo nos trouxe aqui. E aí começa esse processo de libertação espiritual. Mas antes eu queria ver o mapinha. Tá? Foi mal, Adriano. E o microfone, tem como... Pessoal, aí... Beleza, então fica à vontade aí, gente, se quiserem falar. Então, olha só, esse mapa mostra pra gente... Tem como aumentar, será? Teria que botar mais para trás, né? Aqui não vai aumentar. Exatamente, irmã. É esse o ponto. É esse o ponto, irmã. Será que tirar isso aqui resolve? Vamos tirar. Aí a gente sobe só um pouquinho. Aí, ó. Não, põe aqui. Botar um outro. Aí sobe um pouquinho mais. Bom, tem um pezinho, é verdade. Vocês estão conseguindo ver ali? Não. Então vamos esperar, amém. Aí. O pezinho serviu. Olha que maravilha. Pronto, acho que só tá meio escuro. Tá escuro, não tá? Entendi. Faz sentido. Tá, beleza. Gente, então, dá para ver, não? Caramba. Tá bom. Essa linha vermelha, ó, esse matinho verde aqui, né? É o Egito. Ali, aquela porçãozinha de água ali em cima é o delta do Nilo, né? Ali o mar Mediterrâneo, aqui um pouco o delta do Nilo, aqui o Egito, e eles saíram nessa linha vermelha aqui, ó. E essa é a travessia que tem várias discussões teológicas para saber se foi aqui na altura do Mar de Juncos, que também é traduzido com o Mar Vermelho, né? Que o Mar Vermelho é isso aqui, é como se aqui fosse um braço do Mar Vermelho, né? E eles atravessaram. Não se sabe exatamente onde que foi essa travessia, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí, a gente tem, nesse caminho, o que vai acontecer agora. Ó. Oi? Sim. Ó, aqui o número 3 é o Maná e as Codornizes, que a gente vai ver semana que vem. A gente está mais ou menos aqui assim, ó. Isso, nesse caminho aqui. E olha que interessante. É interessante a gente perceber que o caminho mais óbvio, o Canaã é lá daquele lado, né? O caminho mais óbvio seria esse azul, né? Esse azul aqui, ó. Por que eles não pegam esse caminho? Porque ali é uma rota de comércio, né? Ali naquele lugar haviam muitos egípcios. Pensem, quem que cuidava ali da rota, né? Devia ter muitos postos de água, que eles precisariam tanto. Só que ao mesmo tempo devia ser uma movimentação muito grande. E outra coisa,
Aqui é deserto, né? Aqui não. Percebem que tem uma cordilheira? Tem muitas montanhas. Então aqui o clima é bem mais ameno do que aqui. Então aqui essa questão desértica e a questão do risco por causa dos militares presentes ali faz com que eles tenham esse caminho mais longo, né? Como é a vontade de Deus, né? Que a gente vai ver que isso vai fazer toda a diferença. A questão do monte, a questão da rocha, a questão de algumas poças que se pode encontrar, né? Vinda da própria montanha. Então, ali que a gente vai encontrar o Sinai, né? Mais ou menos naquela cordilheira ali. Enfim. Então, só para a gente ter uma ideia. Já foi o mapinha. Cara, que massa! Então, aí, ó. Ficou bom pra caramba. Ó. Então, aqui a linha vermelha, né? Eles vêm aqui, ó, passam aqui no meio. Passam aqui. E aí a gente vai ver 3 situações parecidas com essa, da água. A gente tem em Êxodo 15, que é essa que a gente está, essa situação de água, eles acabaram de atravessar e o texto diz que eles estão 3 dias caminhando. E o que era para acontecer depois de 3 dias de caminhar? Adoração. Lembra? Qual era o pedido de Moisés para Faraó? Liberta o meu povo, caminho de 3 dias para adorar. E aí, quando deu 3 dias, o que eles fizeram? Adoraram? Reclamaram. E aí, quando eles chegam aqui, eles reclamam. Mais ou menos aqui. Enfim, mas a gente vai voltar nisso. Aí eles vão continuar. Aqui, eles vão ter problema com água de novo. E eles vão murmurar de novo. E ao murmurar, Deus vai mandar que Moisés bata na rocha e sai água. A gente vai ver Êxodo 17. E depois, lá em Números, quando eles já estão aqui, é isso mesmo, ó. Por aqui. Eles vão encontrar o mesmo problema. E Deus vai mandar Moisés falar à rocha, né? E o que ele faz? Ele bate, igual da outra vez, né? E ali Deus fala para eles que eles não vão, nem ele nem Arão, eles não vão entrar na terra prometida, porque eles desobedeceram. Mas, enfim, a libertação espiritual, ela pressupõe a nossa confiança em Deus. É a gente confiar no Senhor. Então, a gente vê que esse caminho aqui, de 3 dias até chegar nas águas de Mara, eles sofrem, eles estão com sede, né? Mas como que está essa confiança em Deus? E como que é essa percepção deles de mundo, sabe? Porque lá no Egito, o que eles recebiam em troca do trabalho era o sustento, né? Então eles tinham alimento, eles tinham água, eles tinham o que vestir, eles tinham onde morar, por causa do que eles faziam. E agora eles olham para Moisés, falando: Moisés, o que você vai dar para a gente aqui? Como se o Moisés fosse o capataz, né? E o fato deles estarem andando seja o trabalho escravo que merece a recompensa. Então, é nesse processo agora que a gente vai caminhar no Êxodo. Porque é o tempo inteiro essa mudança de mentalidade que Deus está provocando no povo. Não é mais por seu mérito. Na verdade, nunca foi, apesar de parecer. Confie em mim, né? E a gente
percebe nesse caminho de 3 dias uma coisa muito interessante. Surgem algumas coisas na Bíblia que são muito impressionantes. Por que caminho de 3 dias, né? Isso não acontece só aqui. Quando a gente para ler a história de Abraão, eu vou só falar para a gente não perder tempo. Já está acabando, só tem mais 9 minutos. Ainda tem um monte de coisa aqui. Mas, enfim, é porque o texto é muito rico, né? E a gente, enfim, se a gente parar para olhar, a gente vai ver que tem muita coisa prática para a nossa vida, sabe? Por exemplo, o caminho de 3 dias lá em Abraão, quando Deus fala para ele, você vai entregar o seu filho como oferta. O que você vai fazer? Você vai pegá-lo, vai pegar a lenha e no caminho de 3 dias para me adorar no monte. Percebe a mesma coisa? Depois a gente vê Jonas. Jonas, mesma coisa. Ele teve que caminhar para pregar. Qual era a cidade que ele tinha que pregar? Tarsis, né? Nínive. E ele foi para Tarsis. E Deus tinha falado para ele ir para Nínive. E lá em Nínive, eu caminho de 3 dias para poder cumprir o que Deus mandou. A pregação àqueles que precisavam se arrepender. E a gente vai ver isso em outros lugares. Tem um deles assim que eu não sei porquê, mas eu acho que é mais importante. Quem sabe dizer? Caminho de 3 dias, gente. Jesus, morte, sepultamento e ressurreição. Amém? Esse processo. Então a gente viu, vou repetir, né? A libertação física, o batismo e agora o processo contínuo que a gente vai viver de morte. Fala, no. Tá. De morte, sepultamento e ressurreição. É esse processo que a gente vai ver acontecendo aqui. Olha só, voltando lá, versículo... Oi. Multiplicação dos pães. Ixi, se a gente for parar para lembrar aqui, tem um monte de situação. Fala, irmão, por favor. A multiplicação dos pães acontece também depois do 3º dia que eles estão com Jesus. Eles estão com Jesus. Então, percebem, Jesus, Deus, nos chama para caminhar com Ele. E nesse processo que Ele vai trabalhando essa libertação espiritual, sabe? Essa confiança que vai passar por diversas lutas mentais nossa, sabe? De que eu confio, eu sei que vai dar certo, porque o governo não sei o quê, eu sei que vai dar certo porque eu não sei o quê, eu sei que vai dar certo porque fulaninho não sei o quê, e vem decepções, vem tristezas, vem todo tipo de frustração. E Deus está falando, sou eu, sempre fui eu. São camadas, né? Para a gente poder perfurar e encontrar isso lá na nossa alma. Esse acolhimento que sempre esteve. Deus sempre esteve com todos, até aqueles que não confessam o seu nome. Deus está lá. Deus está cuidando. É Ele que dá a vida. É dele, por Ele, para Ele. Então, a gente vai ver esse processo aparecer na Bíblia diversas vezes. Esses 3 dias são cruciais. E aí, voltando aqui, no versículo 25, Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Arbusto, gente. A gente viu Moisés no arbusto que não se consumia. Símbolo de eternidade. Porque aquele que provê, aquele que faz nascer de novo, mesmo que esteja queimando, consumindo, ele está lá produzindo e fazendo nascer de novo. E Deus manda, pega o arbusto. É de arrepiar isso, né, gente? Alguém pensou em cruz aí? É o arbusto que nos traz vida. É o arbusto que vai curar, que vai purificar as amarguras da nossa vida. A água amarga aqui
ele fala: Moisés, pegue o arbusto e lance na água. E a água se tornou boa. Então, ainda nesse processo de 3 dias, Deus está mostrando para eles o seguinte: olha, primeiro que a confiança tem que estar em mim, sou eu que vou prover. É da minha voz que vem as soluções para a sua vida. E ele está falando o seguinte: olha, eu vou usar coisas que vocês já conhecem para poder trazer esta bênção. Você vai ver que aquilo que para você está perdido, aquilo que é amargo, pode se transformar em vida, pode se tornar doce. Eu posso fazer isso. Esta é a mensagem que Deus está dando. Percebe que é espiritual nesse sentido de ser? Não é só físico. Deus me deu a água, que bom, né? Como o Adriano falou da multiplicação dos pães. Deus me deu a água, agora vou seguir a Deus, porque Ele sempre vai me dar a água. Vai. Mas o convite é a libertação maior, é espiritual. Quando a gente para olhar, né, já que o Adriano falou, multiplicação dos pães, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos, depois a gente tem 7 pães e não diz quantos peixes. A gente percebe aí também como se Deus estivesse falando sobre números que tem a ver com libertação de gentios, libertação do povo de Israel. E a gente vê isso acontecer por causa do texto, né? A Ciro Fenícia, né? Como o Adriano trouxe para a gente também no domingo passado, que é esse ponto, né? Fora da curva ali daquele povo judeu, a mulher no poço e a samaritana, né? E aí, continuando aqui, versículo 26. Não, um pouquinho antes, né? O 25b. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, assim, sempre há 2 camadas para a gente, no mínimo, para a gente ouvir as coisas que Deus fala conosco, né? Então, essa cura pode ser, Deus curou ali a água, não é mais amarga, agora ela é doce. Deus curou a minha sede acabou. É isso, Deus serve para isso. Essa é uma leitura. E tem gente pregando assim. Aí, voltando lá em Abraão, né? Vocês lembram que Deus fala para Abraão assim: sê tu uma bênção? E depois, lá em Hebreus, a gente vai ver falando que o exemplo de fé era Abraão. Então, é interessante a gente perceber que Deus fala: sê tu uma bênção, e não tenha tu uma bênção. Ele não está dando uma coisa física para ele. A preocupação de Abraão, apesar dele, né, ter abundância de gado, de terras e etc., não era essa. Quando ele entrega Isaac, algo físico, Deus já percebeu nele algo lá dentro que ele já tinha. Ele já tinha. Então, a circunstância se torna secundária. Então, o que a gente consegue percebendo aqui, nesse caminho, é Deus fazendo esse processo. E aí, para terminar aqui no versículo 27, diz assim: depois eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Deus dá o refrigério. Amém? Pensem, gente, pense o coração do Senhor, quando chama esse povo e fala que eles precisam ter o caminho de 3 dias para o adorar.
A expectativa no coração deles deveria ser essa. Mas a expectativa deles, a gente percebe no texto, que é o bem-estar físico. Eles vão caminhando, quando dá os 3 dias, eles querem água, eles não querem adorar. Vamos beber água agora, vamos adorar? Não. Beberam água e foram para o refrigério do Senhor. E Deus fala assim, e a minha parte? Cadê? Cadê o que a gente combinou, cara? Né? Nosso negócio aqui, como é que é? Só vocês que ganham, né? Mas é. Mas é. E Deus deu o refrigério. Ele cumpre. Ele é fiel. Por mais que a gente não seja, Ele continua sendo fiel. Por mais que as nossas promessas sejam falhas, Ele é fiel. E Ele é misericordioso, porque Ele continua dando. A gente vai ver de novo. E dói no coração, né, gente? Dói. Porque a gente vê tudo isso, Deus, na história. Isso aqui são alguns relatos. A Bíblia traz alguns relatos. Se a gente fosse testemunhar, a gente veria muito mais disso, né? Mas a gente vê toda a história sendo materializada em Jesus na cruz. Aquele sofrimento que Jesus passa ali, na cruz, por nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Então Jesus é a plenitude da divindade. Ao ser a plenitude da divindade, Ele materializa quem é o nosso Deus. É esse Deus que sofre. É esse Deus das águas de Mara, que mesmo salvando com mão forte, Ele ouve um louvor. Mas Ele não quer louvor de lábios. Ele quer a vida. Ele chamou o povo, não só de Israel, mas nós, para uma vida de adoração. Como? Vida de adoração. Tempo de qualidade com Deus, como a gente leu aqui. Um tempo de portas fechadas, não perto das nossas atribuições. Um tempo com nossa família em adoração. E um tempo em que tudo que nós temos, o propósito de tudo, materiais, são para adoração. Sacrifício, entrega a Ele. Mas o povo não entende. E nesse processo, mais uma vez, não cumpre com o seu objetivo, seu propósito. Mas Deus, ao final, cumpre. Uma outra leitura, a gente pode ver muitas coisas aqui, né? Uma outra leitura que já queria só sinalizar, é a samaritana, né? No poço de Jacó. A samaritana representa esse lugar de amargura, sabe? E Jesus chega e transforma em doce. Sabe? Vocês lembram da história? Eu estava vendo aqui algumas situações aqui que a samaritana vivia, que ela estava imersa. Para vocês terem ideia, acho que foi o Rodrigo que trouxe a palavra aqui, quando Jesus fala sobre quebrar as tradições, né? O Talmud foi o registro da Mishnah, que era um livro de explicações da tradição, né, na tradição judaica do texto bíblico. Então eles explicavam ali. Só que nisso, só para ter uma ideia aqui, existiam 6 principais divisões nesse texto sobre mulheres. Pensando um pouco na amargura da samaritana lá no poço de Jacó. No mínimo 6 das principais divisões do Talmud eram sobre, ou são, ainda existe, né? Sobre mulheres. 79 parágrafos só proibições sobre menstruação. Fora isso, eles diziam que os samaritanos, né? Vocês sabem toda a história do samaritano, que eram os decaídos, né, do povo. Eles eram considerados, desde o nascimento, leprosos. E a gente vê,
Tiago e João anteriormente pedindo para Jesus, para que eles orassem e caísse fogo do céu sobre os samaritanos que tinham botado eles para correr, né? E aí, Jesus chega nessa água amarga, percebem? Só para dar uma ideia, Jesus chega nesse poço de Jacó, água de Mara, amarga. E Jesus faz o quê? A minha água, ó, libertação espiritual, você nunca mais vai ter sede. Ele não está falando disso. E esse texto também não. Deus está chamando o povo para a confiança nele, de que ele é a fonte de vida. E o que acontece com a samaritana, a água doce? O que é? Não só você vai entrar no nosso povo, diferente dos que enxotaram Jesus, como você vai passar aqui com a gente 2 dias. E sair, né, falando para todo mundo quem era Jesus. A história é muito maravilhosa. E o refrigério, para terminar, né, a nossa última parte aqui, são as 12 fontes, 70 palmeiras. E aí, de novo, o que Cristo oferece, ele é mais. Porque ele fala, né? Tá vendo essa água? A água que eu te daria, ela não terminaria. Né? E ela fala, mas você não tem nem como pegar. Fala, eu sei, mas essa água é mais. Essa água é diferente. E que o Senhor possa mostrar para a gente que nesse caminho de 3 dias que a gente tem vivido, porque a peregrinação vai continuar. Por mais que eles tenham ou tivessem tido essa revelação de forma profunda, eu creio que tiveram alguns ali, né? Caleb, Josué, que de certa forma podem ter tido esse impacto das palavras do Senhor, sabe? De fato, para não se prender só no que é físico, eu creio. Mas depois eles foram provados de novo. O caminho de 3 dias continua. E Deus faz isso na nossa vida. Tem um momento que ele fala assim, tá bom, agora é hora de adoração. Tá bom, agora, refrigério. Irmão, agora, hora de caminhar. Levanta. E a gente vai. Se a gente confiar. E que Deus nos ajude que a cada levantar, a cada caminhada de 3 dias, a gente possa lembrar que Ele é fiel. A gente possa lembrar que a água que Ele oferece, o maná que Ele oferece, é muito mais do que aquele aparente. Porque o que Ele nos dá é eterno. Amém?